muito o convite. Acho que essa foi uma iniciativa muito importante da pós-graduação, principalmente fazendo essa articulação, né? Esse ciclo de palestras, que na verdade é um curso, para a pós-graduação e para a extensão. Eu acho que isso é uma iniciativa muito boa e, para mim, né, que sou ligada à pós-graduação e que, nesse momento, estou também pró-reitora de extensão, né, então, é uma satisfação muito grande poder participar dessa atividade. Bem, então, o que nós vamos conversar hoje um pouco é sobre a questão do abuso e dependência de álcool, de bebidas alcoólicas, né? Falar um pouco de fundamentos e essa questão, né, da utilização de álcool, de bebidas alcoólicas, nesse período de isolamento, né, e dentro desse cenário da Covid-19. Bom, então por que é importante falar sobre isso, né? Então, tem dois aspectos relacionados ao uso de etanol, né? Eu vou falar muito em etanol, mas entendam sempre bebidas alcoólicas, que é uma questão, né, de caráter social, né, que está relacionado a essas questões do isolamento e da Covid, e também questões biológicas, né, que interferem, inclusive, na vulnerabilidade ao vírus. Então, são esses dois aspectos que eu vou tentar discutir com vocês nessa aula. Então, eu queria começar mostrando, por favor, o próximo slide, Gerson. Eu queria começar mostrando para vocês uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, que demonstrou, em todos os estados, né, e que demonstrou que as pessoas que estão, né, em isolamento, em teletrabalho, ingerem bebidas alcoólicas, né, durante o teletrabalho. Então, aqui só tem um exemplo, que 38% dos nova-iorquinos, eles estão bebendo, né, nessa pesquisa que já faz, foi logo, bom, a gente está um pouco defasado em relação aos Estados Unidos, mas foi no início da quarentena nos Estados Unidos, então eles mostraram, né, nessa pesquisa, que 38%, então, das pessoas estavam bebendo durante o trabalho. No próximo slide, mostra o que acontece no estado da Califórnia, que também é em torno de 38%. Mas alguns estados, nos Estados Unidos, o consumo de bebida alcoólica chegava a 45% durante, né, a jornada de teletrabalho, né, ou de home office. Isso é uma coisa que não acontece normalmente quando nós estamos trabalhando no ambiente de trabalho, né? Então, isso levantou aí uma questão que está aumentando, né, o consumo de bebida alcoólica durante esse período de pandemia e de isolamento, né? Então, no próximo slide, o que eles mostram é que qual é a bebida, né, mais consumida. Eles fizeram essa pergunta também, qual a bebida que a pessoa utilizava, e a cerveja é a bebida mais consumida, né, durante o trabalho em home office. E eles observaram também que 1 a cada 3 pessoas, né, relatou um aumento da ingestão de bebidas durante esse período de isolamento, e que 1 a cada 5 pessoas relatou estocagem de bebidas também no período de isolamento, né? Então, isso mostrando, né, tudo isso mostra, né, esse aumento de consumo. Então, no próximo slide, o que nós vamos ver é que o Escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde publicou, né, uma brochura, vamos dizer assim, que trata especificamente dessa questão álcool e Covid-19, né, o que é preciso saber. Recentemente, essa semana, no próximo slide, saiu também no boletim da FAPESP, talvez seja difícil, não sei se vocês vão conseguir ler, mas saiu também uma matéria sobre isso, né? Foi uma publicação que tem a colaboração de pesquisadores da Unifesp, que falam, né, também que especialistas recomendam restringir a venda de álcool durante a pandemia, né? E aí, no próximo slide, tem também, né, uma outra questão, né, uma outra publicação que foi feita recentemente, que dizendo, né, que álcool e o novo coronavírus, né, não devem se misturar.
Então, essa é uma questão, então, daí recorrente, enfim, na literatura, né, nesse curto período de tempo, inclusive com essa preocupação da Organização Mundial da Saúde. Então, esse é um aspecto, consumo de bebida alcoólica. Uma outra questão, pode ir para outro slide, Gerson, por favor? Não. Peraí, que agora eu me perdi um pouco aqui. Tá. O próximo slide. Isso. Tem uma outra questão importante, também, né, dentro agora de um aspecto social, que é o aumento da violência doméstica, né, violência contra mulheres, mas também contra crianças, nesse período de quarentena. Isso também é um boletim, né, da Organização Mundial da Saúde, e que eles destacam, né, essa questão do aumento da violência contra a mulher nesse período, né, em que as pessoas precisam ficar em casa, né, e aí eles ressaltam que o risco de violência contra a mulher e contra crianças, né, durante esse período de isolamento devido à Covid-19, ela não pode ser ignorada, é uma questão importante, né? Isso também tem sido noticiado aqui no Brasil, no próximo slide, por favor. Esse é só uma notícia aqui, né, para mostrar, que foi do G1, há mais ou menos um mês atrás, relatando, então, que os casos de violência contra a mulher aumentaram, né, em torno de 30% durante a quarentena em São Paulo. Quer dizer, esse tema já foi, né, a gente tem visto notícias, já foi editorial da Folha de São Paulo, então é uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil também, né? Então, e qual que é a relação, né? Então, por que eu estou colocando essas duas questões, que são questões importantes? O aumento do consumo de bebida e a questão da violência doméstica. Porque existe, né, e eu trago aqui um trabalho para vocês, que também é um trabalho realizado pelo grupo da Unifesp, que mostra, né, a relação entre o uso de bebida alcoólica e a violência domiciliar. Então, aqui só para vocês, eu destaco, né, um trecho do artigo que diz, né, que eles pesquisaram eles pesquisaram 7.939 domicílios, desses 33,5% relatavam algum tipo de violência e 17,1%, né, dos domicílios, os agressores estavam sobre o efeito de álcool no momento da violência. Então, existe, né, então eu trouxe aqui um exemplo, né, de um trabalho feito aqui no Brasil, existe uma relação entre violência doméstica e uso de bebida alcoólica. Na tabela do lado, só detalha o tipo de violência que foi praticada, né? Então, a gente tem aqui as duas questões acontecendo simultaneamente, né? Então, a gente tem uma pandemia, que gera a quarentena, que gera o isolamento. Existem as indicações do aumento do consumo de bebida alcoólica, né, que está relacionada à violência doméstica, né, como mostrado nesse trabalho que eu estou, né, de Fonseca e colaboradores. Então, a gente tem essas duas questões. Então, no momento do isolamento, bebendo mais, a gente pode ter uma tendência ainda maior, né, à violência doméstica. Então, eu acho que é dentro desse contexto que eu gostaria, então, de discutir, né, que a gente entendesse um contexto para que a gente possa discutir agora uma questão mais específica, né, do etanol. Eu sou farmacologista, eu pesquiso, né, minha linha de pesquisa é dependência de etanol. Então, eu vou entrar um pouquinho mais com vocês para que a gente conheça, porque é muito importante entender, né, o que o etanol faz no nosso organismo, como ele muda o nosso comportamento, para que a gente possa, né, sempre a questão da informação, que pode levar a uma reflexão, e para que a gente possa sempre ter uma tomada de decisão, né, baseada em evidências científicas. Então, no próximo slide, então, tá aí, né? Então, várias garrafas, copos, né? É uma fotografia bonita. E o que tudo isso, né? O que tudo isso tem em comum? Próximo slide, por favor, Gerson. É o etanol. Então, ou álcool etílico, próximo slide, que é a substância que vai causar, então,
as alterações no nosso organismo, né? Os efeitos no sistema nervoso central e os efeitos em todo o organismo. Tá? Então, nós vamos passar agora a falar disso, do que o etanol, né, das ações do etanol no nosso organismo. Então, o etanol é ingerido, né, pela via oral e ele vai, então, no trato gastrointestinal, vai chegar no intestino, onde grande parte do etanol é absorvido. E o que é absorção? Ele vai passar, então, do sistema digestório, do intestino principalmente, para a corrente circulatória. Então, no próximo slide, então, nós temos aqui as características de absorção do etanol, que é essa passagem, né? Então, nesse caso, como ele é ingerido pela via oral, ele vai para o estômago, depois ele vai para o intestino delgado, onde ocorre uma absorção rápida e em torno de, né, no intestino delgado, em torno de 70% a 80% do etanol que foi ingerido é absorvido, ou seja, passa para a corrente circulatória. Então, uma coisa importante, né, que determina a velocidade, enfim, de absorção do etanol, é a presença de alimento no estômago. Por quê? Porque o alimento retarda o esvaziamento gástrico e, portanto, retarda o tempo para a chegada do etanol no intestino delgado, aonde ele é mais efetivamente absorvido, né? Então, essa é uma questão, né, que a gente diz que realmente para beber, né, deve-se sempre ingerir algum alimento antes, né, isso é verdadeiro. Por quê? Porque o alimento retarda, né, a absorção de etanol. Então, no próximo slide, nós vamos ver, então, vocês podem ver aí duas curvas, né, aqui na ordenada é a concentração, é a etanolemia, que é a concentração de álcool no sangue, né, na abscissa nós temos o tempo em horas, depois da ingestão de uma bebida alcoólica, né? No jejum, que é a curva onde as bolinhas estão preenchidas, ou após a alimentação. Então, o que vocês podem observar é que, de fato, né, depois da alimentação, como ocorre um retardo no esvaziamento gástrico, a gente tem um achatamento da curva de absorção de etanol. Então, o que acontece? Então, a possibilidade de ficar embriagado, né, de sentir os efeitos do etanol, ela vai ser retardada, né? E não vai ser, né, o pico também da absorção, a etanolemia, também é menor, né? Então, vocês podem ver que a gente tem ali um pico depois da ingestão, ali em torno de 1 grama por litro de a etanolemia, né? 1 grama de etanol por litro, depois aí em torno de 1 hora e meia, e esse pico é bem mais baixo quando a pessoa se alimentou antes. Então, esse é um fato, né? Então, é assim que ocorre a absorção do etanol. Aí, no próximo slide, o que nós vamos ver? Bom, então, o etanol chegou no sangue, e quando ele está no sangue, ele vai passar por todo o organismo, né? Então, todos os órgãos, né, todos os sistemas, enfim, todos os órgãos vão receber, de alguma forma, o etanol, incluindo aqui, né, o sistema imunológico. Então, esse é um ponto importante quando a gente fala de Covid, né? Não só o sistema imunológico, a gente sabe que o Covid também, né, ele vai ter ações em muitos outros sistemas também, né? Mas o sistema imunológico é um ponto crítico, né, para a infecção viral. Então, ele vai para todo o organismo. E no sistema nervoso central, né? Então, no próximo slide, por favor. Não, desculpa, antes de falar do mecanismo de ação. Uma coisa importante, né? Então, no organismo, de 90% a 98% do etanol que foi absorvido é convertido a acetaldeído, né, ou aldeído acético, por ação dessas duas enzimas que estão aí, a alfa-desidrogenase, ADH, ou essa outra enzima, que é CYP2E1, que faz parte de um sistema enzimático, né, que é o citocromo P450, que é um conjunto de enzimas que metabolizam substâncias, né, medicamentos, enfim.
E então, o álcool, né, quando ele está circulando no organismo, ele passa pelo fígado e ele é, então, convertido a acetaldeído por essas duas enzimas, né? Álcool desidrogenase e CYP2E1, que é uma isoforma, né, dessa enzima, de uma enzima que faz parte desse complexo enzimático, que é o sistema P450. No próximo slide, o etanol é excretado do organismo, né? Então, na forma do acetaldeído, né? Que depois é convertido a ácido acético também no organismo, né? Então, essa é uma forma de eliminação e depois esses produtos, tanto o acetaldeído quanto o ácido acético, são eliminados, né? São excretados do organismo. E 2 a 10% do etanol é excretado na forma inalterada. Então, de 2 a 10% não sofre ação enzimática e é excretado na forma de etanol. E essa excreção, né, é quando ele sai do organismo, ela ocorre, né, pelos pulmões, pelos rins, né, pela urina, pelo suor, e o etanol também é excretado no leite materno. Né? Então, é uma outra via de excreção do etanol. Então, essas são as formas, né, que a gente chama de eliminação. Então, o processo de biotransformação, né, que converte o etanol a aldeído acético e uma parte, né, não é convertida, não é modificada enzimaticamente e é excretada na forma inalterada. Então, pelos pulmões, pelos rins, pelo suor e também pelo leite materno. No próximo slide, nós vamos ver novamente a figura, então, né, que mostra o etanol aí circulando por todo o organismo. Né? Então, é um processo dinâmico, ele vai circulando, ele vai sendo biotransformado, então, ele vai, né, dando origem a esses outros produtos, o aldeído acético, o ar, que depois é convertido para ácido acético, e ele vai sendo eliminado, né, pelos pulmões, pela urina, enfim. Então, é um processo todo dinâmico e ele vai interagindo com vários órgãos, né, tecidos, enfim, no organismo. Então, o mecanismo de ação, né, como o próximo slide, por favor, Gerson. Então, como é que ele atua para provocar os efeitos, né, que nós sentimos depois da utilização de bebida alcoólica? Né? Ele causa uma série de alterações que resultam da interação, né, do etanol no sistema nervoso central. Né? E mais especificamente na sinapse, né? Em dois sistemas de neurotransmissão, principalmente. Né? No sistema GABAérgico e no sistema glutamatérgico. Pode passar o próximo, por favor? E é aí que nós temos. Então, o etanol é um depressor do sistema nervoso central. Então, é uma substância depressora do sistema nervoso central e ele atua potencializando os efeitos inibitórios da transmissão GABAérgica. Então, o GABA é um neurotransmissor inibitório, né, que faz a neurotransmissão no sistema nervoso central. Né? Então, o etanol ele interage com os receptores GABAérgicos e potencializam os efeitos inibitórios desse neurotransmissor, e ele bloqueia os efeitos excitatórios da transmissão glutamatérgica. Então, o glutamato é um neurotransmissor excitatório e o etanol também interage com os receptores do glutamato, né, bloqueando os efeitos excitatórios da transmissão glutamatérgica. O resultado da potencialização de GABA e do bloqueio glutamatérgico é que vão resultar, né, nesse efeito depressor do etanol. Então, no próximo slide, vocês têm aí um corte de encéfalo de rato, né, que mostra todas as regiões em azul são regiões que são que o etanol exerce o efeito Né? Então, veja, no córtex, né, no córtex
como um todo, no córtex frontal, no cerebelo, na amígdala, e tem uma via específica que está em vermelho, que é, na verdade, ativada pelo etanol. Mas por quê? Porque ela inibe, né, uma região que seria inibitória dessa via vermelha, que é a via mesocórtico-límbica, que é uma via que utiliza a dopamina como neurotransmissor, certo? Então, indiretamente, né, o etanol ele tem um efeito inibitório, mas indiretamente, né, ele inibe uma inibição que acaba levando ao aumento da atividade do sistema dopaminérgico e um aumento da liberação de dopamina, né, numa região que é chamada de núcleo accumbens. Então, no próximo slide, então a gente tem, né, o etanol é um depressor do sistema nervoso central, mas quando a gente tem depressão de áreas inibitórias, isso pode resultar na ativação de uma outra via. Então, o que acontece? Isso acontece com o sistema mesocorticolímbico, que é o sistema de recompensa, que é o sistema que, quando ele é ativado, ele leva à sensação de bem-estar, à sensação de prazer, né? Então, esse aumento, ativação do sistema mesocorticolímbico, aumento da liberação de dopamina no núcleo accumbens, é que causa a sensação prazerosa ou sensação de bem-estar depois, né, da utilização de etanol. E esse é um mecanismo comum a todas as drogas que são de abuso e que podem, né, e que causam dependência. Então, várias substâncias, por exemplo, nicotina, delta-9-THC, que é o composto ativo da maconha, a cocaína, a anfetamina, então várias substâncias, né, e aí substâncias que causam dependência, aumentam a liberação de dopamina no núcleo accumbens. Então é isso que está relacionado à sensação de bem-estar que o etanol causa, né? E como ele causa essa sensação de bem-estar, isso leva a pessoa a buscar o etanol novamente, e pode buscar novamente, em algum momento ele pode perder o controle do uso, né, e se tornar dependente, que é uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho para frente, tá certo? Então vamos para o próximo slide. Então aqui, nessa tabela, né, ela relaciona então os principais efeitos do etanol, né, relaciona os efeitos com a concentração no sangue. Então, a gente tem uma coluna que mostra a concentração sanguínea em miligramas de etanol por 100 ml de sangue, tá? E o efeito relacionado, né? Então, nós temos aqui de 0,02 a 0,04 miligramas por decilitro, por 100 ml, quais são os efeitos? Relaxamento, sensação de calor, sensação de alegria e rubor. 0,5 miligramas. Então, isso sempre, depois eu vou mostrar uma tabela para fazer essa relação, mas essa concentração, ela está sempre relacionada com a dose. Ou seja, o que é a dose? É a quantidade de etanol que ingerida, né? Então, a gente sempre tem uma relação dose, concentração, efeito. Então, aumentando, né, a quantidade ingerida, vai aumentar a concentração. Então, quando ela está em 0,05 miligramas por 100 ml, então, quais são os efeitos relacionados? Desinibição, diminuição do controle dos pensamentos, do autocontrole e da capacidade de julgamento, e aí já pode ter alguma tontura, né? Aumentando a quantidade ingerida, vai aumentar a concentração no sangue, né? Então, com 0,06 miligramas por 100 ml. Então, quais são os efeitos, né? Então, isso está tudo relacionado com a depressão, né? Com aquele mecanismo de potencialização da transmissão GABAérgica, bloqueio da transmissão glutamatérgica, né? E o aumento da dopamina no núcleo accumbens, que leva a essa sensação de bem-estar, tá certo? Então, a gente tem que sempre lembrar que isso decorre dessa ação, esses efeitos são decorrentes da ação do etanol no sistema nervoso central, né? E a gente, vou frisar novamente, a gente sempre vai ter uma relação
da dose, que é o quanto a pessoa ingeriu. Isso gera uma concentração no sangue, que vai chegar no sistema nervoso central, interferir na neurotransmissão e gerar, então, esses efeitos que eu estou relatando para vocês, né? Que está aqui nessa tabela. Então, com 0,06 miligramas por 100 ml, o que vai acontecer? Um prejuízo da avaliação das capacidades individuais e do processo de tomada de decisões, né? Então, a gente sempre costuma dizer que é nesse momento que a pessoa diz, né, você fala, não dirige, que você não está bem, a pessoa diz, eu estou muito bem, né? Por quê? Porque a capacidade de avaliação, né, já está prejudicada e também o processo de tomada de decisão, né? Isso está muito relacionado com essa questão da depressão, né, das áreas corticais. Em 0,08 miligramas por 100 ml, já acontece comprometimento da coordenação motora, diminuição da velocidade dos reflexos, dormência na face, nos braços e nas pernas. Então, veja, comprometimento da coordenação motora, isso prejudica, né, completamente, por exemplo, né, dirigir um veículo. O próximo slide, por favor. Então, aqui a gente continua, né, imaginando que se a pessoa está aumentando a ingestão, né, a quantidade de etanol, vai aumentar a concentração no sangue. Então, vamos lá. Em 0,1 miligramas por 100 ml, começa a ter lentificação dos reflexos, deterioração do controle dos movimentos voluntários. Em 0,2 miligramas por 100 ml, o controle motor e emocional estão consideravelmente afetados, a fala fica pastosa, a pessoa começa a perder o equilíbrio, a visão fica dupla, né? Então, só vai aprofundando a depressão do sistema nervoso central, né? Isso vai se expressando, então, com essas características. Com 0,3 miligramas por 100 ml, a pessoa apresenta confusão mental, perda de consciência. Aumentando ainda mais a dose, que aumenta a concentração no sangue, quando ela está em 0,4 miligramas por decilitro, pode ocorrer perda de consciência, aí a pele fica fria e úmida, e em 0,5, depressão respiratória, e aí tem, né, o risco de morte. Então, esse é o quadro dos efeitos, né, do etanol relacionado, então, com a concentração sanguínea. Então, no próximo slide, nós vamos ter aqui o cálculo, né, para quando a gente fala em dose, porque depois eu vou mostrar uma tabela que relaciona a dose com a concentração, né? Gerson, eu não estou vendo mais o slide. É um problema meu? Ele tá projetando aqui. O qual aparece agora para você? Ele não aparece para mim, ele sumiu, mas não tem problema, eu acompanho aqui, tá? Tá. Então, está aparecendo a tabela que diz unidades de álcool em cada dose de bebida. Ah, peraí. Agora sim, isso. É essa daí. É essa aqui, né? É que sumiu aqui da minha tela, mas não tem problema nenhum, porque eu estou com outro computador ligado aqui, eu posso acompanhar. Então, vamos lá. O pessoal Então, tá no mesmo slide? Tá conseguindo ver? Sim? sim. Ok. Então, tá bom. Então, vamos em frente. Tá. Então, o que acontece aqui? Então, é a forma de calcular a dose de álcool. E a dose de álcool é calculada, então, em gramas de etanol, né? Aqui está escrito álcool. E uma dose corresponde em torno aí de 12 a 14 gramas. E o que contém de 12 a 14 gramas de etanol? Né? Então, aqui são as bebidas. Né? O vinho tinto. Então, o volume, né, de vinho tinto, que seria uma dose, é 150 ml. O teor alcoólico do vinho é em torno de 12%, né? Aí a quantidade, então, de álcool em 150 ml é 18 ml, e aí a gente usa a fórmula da densidade, né, para calcular gramas, né? Porque densidade é massa sobre volume, então se a gente tem volume e a densidade, né, nós podemos calcular, então, gramas. Tá? Então, é pela fórmula da densidade que a gente calcula a quantidade em gramas de álcool em 100 ml de vinho. Então, 100 ml de vinho, que seria uma taça, né, tem em torno aí de 14 gramas de
álcool de etanol, que corresponde a uma dose. Uma lata de cerveja, que é 350 ml de cerveja, tem um teor alcoólico em torno de 5%, que já não é tão verdade, porque a gente tem cervejas aí que chegam às vezes até 11%, 12%, né, o teor alcoólico, mas aqui é um cálculo, vamos dizer assim, para cervejas mais leves, digamos assim. Né? Isso corresponde, então, em 350 ml, corresponde a 17,5 ml de etanol, e se a gente aplicar daí a fórmula da densidade, a gente chega em 14 gramas. Então, uma dose, quando a gente fala em cerveja, corresponde a em torno aí de uma lata de uma cerveja comum, né, digamos assim. Para o destilado, então, o volume, né, que a gente, quando pede uma dose de destilado, que é uísque, cachaça, enfim, é 40 ml, né? O teor alcoólico aí está em torno de 40%, isso corresponde a 16 ml de etanol, que vai chegar em torno aí de 13 gramas. Então, quando a gente fala em uma dose, nós estamos falando de uma taça de vinho, uma lata de cerveja ou 40 ml de destilado. Tá? Então, isso para a gente entender. E isso, assim, em torno de, né? Porque, lógico, que vai variar principalmente o teor alcoólico das bebidas. Então, vamos entender o quanto a gente precisa beber, né, em termos de dose, para chegar àquelas concentrações que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, se você projetar o próximo slide, Gerson, então vocês estão vendo aí uma tabela, né, que mostra essa relação entre o número de drinks ou doses, né, eu falei lá em doses, né, a gente pode falar em drinks também, né, o número de drinks com a concentração alcoólica. Né? E eu vou pegar exatamente ali em torno de 0,06 miligramas por 100 ml, porque é a concentração em que começa a haver prejuízo na capacidade de julgamento e prejuízo na tomada de decisão, né? Em torno ali de 0,06 miligramas por decilitro. Então, eu sei que essa tabela não é muito amigável, mas o que a gente tem aqui? Nós temos à esquerda, então, o número de doses, o número de drinks, né? Abaixo, o peso, porque, evidentemente, a gente vai ter uma variação, né, em relação ao peso, então, a quantidade ingerida, ela precisa estar relacionada com o peso para a gente chegar na concentração. Então, vamos pegar, né, numa mulher de 64 quilos, né, com 2 doses ou 2 drinks, ela já chega em 0,06 miligramas por 100 ml, que é quando a gente tem um prejuízo na tomada de decisões decorrente, né, da diminuição da capacidade de julgamento, certo? Então, esse é um ponto. Se a gente pegar uma mulher de 54 quilos, né, quer dizer, com 2 doses, ela já ultrapassou esse 0,06. Eu estou colocando isso como um corte, né, uma concentração ali para fazer esse corte, porque é exatamente quando a gente começa a ter o comprometimento da capacidade de tomada de decisão, e daí para frente, né, alteração de coordenação motora, então só vai complicando mais, vai aprofundando mais a depressão do sistema nervoso central. Então, o que eu quero dizer com isso? Né, que para as mulheres, né, se a gente pensar aí de 54 a 64 quilos, com 2 doses, né, já atinge uma concentração que já compromete, né, que os efeitos já comprometem a tomada de decisões. Né? E que, se a gente aumentar aí a concentração, nós vamos começar, né, as mulheres a apresentar, por exemplo, né, um pouquinho mais para cima, já começa a apresentar problemas da coordenação motora. Isso é diferente em homens. No próximo slide, por favor. É diferente em homens, né? Então, aqui vamos usar o mesmo raciocínio, né? Vamos pegar o 0,06, né? Mas vejam bem, se a gente pegar um homem de 64 quilos, né? Com 3 drinks, ele já atinge 0,06 miligramas por 100 ml. Então, já está comprometendo aqui a capacidade de julgamento, a tomada de decisão. Para um homem de 73 quilos, a gente vai estar aí, né, entre 3 a 4 drinks, a gente já está nesse limite, né, do 0,06. Então, vejam que
não é, né, uma quantidade muito grande, né? Não é um número grande de drinks ou de doses. Né? 3, aqui significa 3 taças de vinho, 3 latinhas de cerveja, né? Ou 3 doses de destilado, né? Que não é uma quantidade muito grande. Né? Então, isso é só para a gente relacionar essa questão da quantidade com a concentração. Tá certo? Então, na sequência, o que nós temos, né, o que eu vou falar um pouco para vocês, é a questão dos padrões de consumo de álcool, né, de bebida alcoólica, mais especificamente no Brasil. Então, no próximo slide. Então, essa é uma pesquisa que foi feita, foi um levantamento nacional, é o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira. Foi feito em 2015 e publicado em 2017. Então, aqui nós temos a prevalência, que é o uso de substâncias lícitas e ilícitas entre pessoas de 12 a 65 anos. Né? E aí a pergunta é, se você usou na vida, se usou nos últimos 12 meses ou se usou nos últimos 30 dias. Né? Então, uso na vida, uso nos últimos 12 meses e uso nos últimos 30 dias. E aqui inclui uma série de substâncias, né, lícitas, como as bebidas e os cigarros, e também ilícitas, como a maconha, a cocaína, o crack, enfim. Então, esse é uma pesquisa realizada, então, pela Fiocruz. E eu queria dar destaque no próximo slide a questão das bebidas alcoólicas. Então, aqui no Brasil, né, as pessoas que foram entrevistadas relataram, então, né, 66,4% das pessoas relatam uso na vida, algum dia ingeriu bebida alcoólica, 12%, 43,1% relataram consumo nos últimos 12 meses e 30% relataram consumo nos últimos 30 dias. Então, esse é um padrão de consumo aqui no Brasil. E existe uma estimativa, que é uma estimativa de um levantamento anterior, que foi feito pelo CEBRID, que é um centro de estudos, né, de drogas da Unifesp, que estima que em torno de 12% da população brasileira é dependente de etanol, de bebidas alcoólicas. Então, no próximo slide... Então, como é que pode ser, né, o uso de bebida alcoólica? A gente sabe que realmente é uma substância lícita, né? O único controle é a idade, né, que não se deve nem vender, nem beber, antes dos 18 anos, esse é o nosso corte, né? Então, mas a gente sabe, né, que é uma substância lícita e que as pessoas bebem. Então, como é que é esse padrão de consumo? Então, o uso pode ser ocasional, e esse uso ocasional, né, como a gente chama muito, que é o uso social, ele pode ser leve, né, moderado, ou ele pode chegar à intoxicação, que é chamado de embriaguez. Então, esse é o uso ocasional. Ele pode ser um uso abusivo, né? E aí o uso abusivo ele já está associado a prejuízos à saúde, tanto, né, individual, e ele afeta também as relações sociais. Né? Então, aí ele já é caracterizado como uso abusivo. E a gente pode ter também um outro padrão, que é a dependência, né? Que é um quadro, né? É uma síndrome, que o álcool, que a bebida, assume prioridade na vida da pessoa que usa aquela substância. Né? Então, a definição, eu vou ler como está aí, o álcool assume prioridade na vida da pessoa que usa a substância a despeito das consequências adversas. Então, a pessoa já reconhece as consequências adversas, né? Tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista social, daquele comportamento de beber, da bebida, mas ainda assim ela continua bebendo. Então, a substância assume prioridade na vida daquela pessoa. Então, é isso que define, né? É uma característica que define a dependência. Então, no próximo slide, tem uma outra questão muito importante, né? Quer dizer, então, existe o uso ocasional, então, pessoas que bebem ocasionalmente, e dessa parcela de pessoas que consomem, né, que tem um consumo ocasional,
de bebida alcoólica, algumas depois vão caminhar para o uso abusivo e daí para a dependência. Então, existem muitos fatores de risco, né? E que isso, né, é muito importante, né? Por quê? Porque qualquer pessoa que usa bebida, que usa, né, que bebe, né, que faz uso de bebida alcoólica, qualquer pessoa, né, pode trilhar esse caminho do uso ocasional para a dependência. Sabe-se, né, atualmente, existem estudos que demonstram que existem, inclusive, efeitos benéficos do etanol no sistema cardiovascular, né? Mas todo mundo que utiliza o etanol, né, bebida alcoólica, pode traçar esse caminho e existem vários fatores de risco associados a isso. Então, no próximo slide, a gente vai ver aqui alguns fatores de risco que podem estar relacionados com esse caminho, né, do uso ocasional para o uso abusivo para a dependência. Um deles é o estresse. Então, isso está demonstrado na literatura. Eu pesquiso isso no laboratório, né, com modelos animais. O estresse é um fator de risco para o início do uso de bebidas, para o uso abusivo, e também é um fator de risco para a dependência, e é um fator de risco também para a recaída, né? Então, muitas pessoas, às vezes, estão passando por um período de abstinência, né? Depois de abstinência no sentido de que não estão bebendo, né? Porque saíram, né? Fizeram um tratamento de dependência, estão num período que não estão mais bebendo, mas uma situação de estresse pode levar à recaída. Um outro fator de risco importante são as comorbidades, né? Então, as comorbidades mais comumente relacionadas a um fator de risco, né, para que a pessoa trilhe esse caminho, são a ansiedade, a depressão e o transtorno bipolar. E tem também um componente genético que contribui aí em torno de 40%, 50%, que pode contribuir para esse caminho, né, do uso ocasional até a dependência. Então, já está demonstrado que existem aí fatores genéticos que dentre, né, os fatores de risco para a dependência de etanol. Bom, então, essa é uma questão importante. Então, por isso que é importante, né, ter em mente que todas as pessoas que fazem uso por exemplo, todo mundo que faz uso ocasional de etanol, numa situação de estresse, pode começar a fazer uso abusivo, né? E esse uso abusivo pode levar à dependência, né? Então, é importante ter isso em mente, né? Então, todas as pessoas têm, né, o risco de fazer esse caminho de uso ocasional até dependência. É lógico que a gente sabe que muitas pessoas, né, usam, né, ocasionalmente, em festas, enfim, em fim de semana, né? Mas todo mundo que está usando, de repente, numa situação de estresse, pode caminhar para a dependência. Então, isso também é importante ter em mente. Bom, e qual que é agora a questão que é importante a gente conversar também, né? Então, como eu já disse, existem estudos que mostram, inclusive, né, efeitos benéficos do etanol, principalmente no sistema cardiovascular, né? Os estudos são mais conclusivos em homens e ainda menos conclusivos em mulheres, né? Mas existem sempre, né, mesmo com esse efeito benéfico, existe sempre o fator de risco e existem os danos à saúde, então, que eu vou começar a mostrar para vocês no próximo slide, que está relacionado ao uso, né, ao beber excessivo. A primeira questão, né, que eu estou trazendo aqui, e isso acho que é mais, né, também para relacionar a COVID, são os danos relacionados ao sistema hematológico e imunológico. Então, o etanol, né, o beber excessivo, então o beber abusivo e na dependência, aumenta o risco de infecções bacterianas e virais e também causa distúrbios da coagulação. No próximo slide, nós vamos ver, então, os efeitos, né, os danos à saúde que estão relacionados
ao sistema nervoso central. Então, o beber excessivo pode causar demência alcoólica, neuropatias e degeneração cerebelar. No sistema gastrointestinal, né, o etanol causa hepatite alcoólica, cirrose e está relacionado também ao aumento da ocorrência de úlcera gástrica e duodenal. No próximo slide, nós vamos então, né, observar quais são os riscos ao sistema cardiovascular. Então, o uso excessivo de etanol está relacionado ao aumento da mortalidade por eventos cardiovasculares, né? Ele está relacionado também com a hipertensão, com a cardiopatia alcoólica e com acidente vascular cerebral. No próximo slide, nós temos também, né, que o etanol, as bebidas alcoólicas, aumentam o risco de câncer na cavidade oral, no esôfago, no fígado, no estômago, e ele também causa alterações nutricionais, né, desnutrição, deficiência de vitamina e pelagra, que é uma descamação na pele. E uma outra questão importante, que está no próximo slide, né, que eu já comentei um pouco com vocês, é a questão da dependência. Então, a dependência, que é caracterizada pela perda do controle do uso da substância, né? A bebida passa a ser prioridade na vida, e isso, então, vai caracterizar um uso compulsivo, né? Então, a pessoa tem um desejo incontrolável pela droga, e nesse caso, o etanol. Então, a dependência, no próximo slide, né? Quando a pessoa tenta deixar de beber, né? Tenta deixar o etanol, ou reduz significativamente a ingestão, ela pode apresentar a síndrome de abstinência, e essa síndrome de abstinência ao etanol, ela sempre vai estar relacionada, né, com o tempo que a pessoa bebe e a quantidade de etanol ingerido durante esse tempo, né? Então ela pode ter graus, né, diferentes, intensidades diferentes, mas ela é caracterizada por desejo intenso pela bebida, tremor, irritabilidade, náusea, distúrbios do sono, aumento dos batimentos cardíacos, hipertensão, aumento, né, sudorese, aumento do suor, uma percepção distorcida da realidade, né? Então a pessoa pode apresentar delírio e convulsões, né? Então, e tem uma síndrome característica da síndrome de abstinência ao etanol, no próximo slide, que é o delírio tremens. Então, para pessoas que ingerem altas quantidades de etanol por um período prolongado, a síndrome de abstinência pode ocorrer o delírio tremens, que é caracterizado, então, por agitação severa, confusão mental, alucinações visuais. Então, a pessoa começa a ver coisas que não existem, né? Animais, enfim. A pessoa tem febre, suor intenso, aumento de batimentos cardíacos, náusea e diarreia. Então, esse é um quadro bastante grave, né, da síndrome de abstinência ao etanol. Bem, então, só para a gente agora avançar um pouquinho. Então, dependência de etanol, né, ou alcoolismo, tem tratamento, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa importante, que a gente sempre deve discutir, né? O tratamento deve ser individualizado, então, muitas vezes o que funciona para uma pessoa não é o que vai funcionar para outra, então é por isso que isso precisa ser feito com profissionais que entendem e, né, buscar encontrar qual é a alternativa para aquela pessoa, né? Então, no próximo slide a gente tem algumas formas, né, de tratamento. Os alcoólicos anônimos, né, que é um grupo de ajuda que se demonstra, né, cientificamente que tem resultados, né, que ele é importante, né, para algumas pessoas. Tem um tratamento medicamentoso, que é a do sulfiram, que é um inibidor da enzima aldeído desidrogenase, né, que converte
o aldeído acético em ácido acético. Então, se a gente inibe essa enzima, acumula aldeído, né, aldeído acético, acetaldeído, e esse acetaldeído causa, né, um mal-estar muito grande na pessoa, né? E aí, qual que é a ideia? Que ela vai associar o mal-estar com o uso do etanol e com isso ela vai deixar de usar. Mas, na verdade, atualmente, né, o disulfiram é utilizado para as pessoas que querem se manter em abstinência, né? Então, ela usa disulfiram e ela sabe que se ela usar etanol, ela vai passar mal, vai passar muito mal. Então, ela evita beber e isso é uma forma, então, de tratamento, né? A naltrexona, também, que é um agonista parcial de opioide, né, de receptor opioide, e o acamprosado. A psicoterapia, evidentemente, né, que tem toda aí uma questão importante na identificação de fatores de risco, na mudança de estilo de vida. E uma coisa muito importante no tratamento é a identificação das comorbidades, né? Por quê? Porque se foi a ansiedade ou se foi a depressão que levou ao uso de etanol, de bebida alcoólica, esse quadro precisa ser tratado, né? Então, isso também é uma questão importante quando a gente fala em tratamento de dependência. Então, no próximo slide, aí eu já vou passar já para uma outra questão que foi abordada também nessa publicação da Organização Mundial da Saúde, que é a questão das fake news que estão relacionadas ao etanol, ao álcool, né? Porque a gente sabe que o álcool gel é muito importante, né? E aí surgiram algumas fake news também em relação ao etanol. Então, ali eu não coloquei fake, eu coloquei mensagem, mas na verdade é um fake news, né? O que está em cor-de-rosa, que então circularam algumas mensagens dizendo que consumir o etanol destrói o vírus que causa Covid-19. E, evidentemente, que o fato é que consumir etanol não destrói o vírus, né? E o seu consumo pode aumentar o risco de infecção, porque a gente viu que tem um comprometimento do sistema imunológico, né? E o álcool, 70%, a gente sabe, atua na pele, né? Mas não tem efeito contra o vírus quando esse já está dentro do organismo. Teve uma outra mensagem, isso é de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que beber mata o vírus, né, no ar inalado. Quer dizer, quando a gente bebe e inala o ar, o etanol vai ter um efeito sobre o vírus. Então, evidentemente que isso também é fake, né, e que o fato é que o consumo de álcool não mata o vírus no ar inalado, ele não irá desinfetar a boca ou a garganta e não dará nenhum tipo de proteção contra a Covid-19, né? Porque tem algumas notícias aí dizendo também que se der gargarejo, enfim, isso também vai ajudar. E uma outra mensagem diz que bebidas alcoólicas estimulam o sistema imunológico e a resistência ao vírus, e como a gente já viu, isso é totalmente totalmente ao contrário, né? O álcool tem um efeito prejudicial ao sistema imune e não estimula a resistência imunológica. Então, aqui, no próximo slide, é também recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, que está aí o link, né, do site para vocês. A recomendação é uma publicação bem interessante, né, da Organização Mundial da Saúde, e aí eles têm essas recomendações, né? Então, evite bebidas alcoólicas para manter a saúde e o sistema imunológico saudável, né? Então, é uma recomendação importante. Mantenha-se sóbrio para a tomada de decisões, porque numa situação de pandemia, né, nós, em algum momento, né, poderemos ter que tomar alguma decisão, né, em relação à própria doença. E aí, vocês já viram, né, que naquela relação, né, de concentração ou dose-efeito, que não precisa beber muito para comprometer a tomada de decisão. Então, se manter sóbrio para poder tomar a decisão adequadamente é fundamental e o álcool prejudica a tomada de decisões. Uma outra questão importante, né? Nunca associe bebidas alcoólicas com outros medicamentos que atuam no sistema nervoso central, como ansiolíticos e antidepressivos. E sempre, né, tomar muito cuidado
quanto a outros medicamentos. Então, sempre a gente precisa verificar, a gente precisa conhecer as possibilidades de interação, porque o etanol pode modificar o efeito de vários medicamentos. Então, essas são recomendações da Organização Mundial da Saúde em relação à Covid-19, isso de uma forma bem resumida, mas eles têm aí algumas publicações sobre esse assunto. Então, acho que era isso que eu queria falar, eu estava controlando meu tempo, acho que eu falei até mais do que eu deveria, então no próximo slide eu só quero finalizar, né? Eu gosto muito dessa gravura do Picasso, que mostra, né, que as pessoas de mãos dadas podem criar a paz. Né? E eu acho que nós estamos precisando muito resgatar e viver, né, numa cultura de paz. Então, eu agradeço a atenção de vocês e agora eu acho genética.